Essas pessoas representam eu, você e todos os empresários desse país. Nós tivemos que fechar tudo. Eu não sabia o que fazer. Se pagava meu time ou os meus fornecedores. Foram momentos de pavor. João, 36 anos. Somos uma empresa tradicional. Ela não estava preparada para esse baque. Sentimos falta de inovação e estratégia para superar esse momento. Ricardo, 45 anos. A gente sente o teste de liderança nesses momentos de dificuldade, onde o time é colocado à prova. E nós, líderes, também. Maria, 29 anos. Meu maior problema foi no caixa mesmo, na gestão do fluxo, na reserva de emergência. Senti que não entendia nada de finanças. Marcelo, 31 anos. Diante da adversidade vivida, os empresários ficaram de mãos atadas, sem saber o que fazer com suas empresas. Chegou a hora de resgatar esses empresários e mostrar que tem jeito. Sejam muito bem-vindos à Operação 2021. Muito boa noite, senhoras e senhores. Chegou o momento tão aguardado do lançamento dessa Operação 2021. A gente vai trazer para vocês uma série de planilhas, de métodos que nós usamos para construir as nossas empresas, para fazer com que elas atingissem valuations bilionários, mas adaptado para a sua realidade. Então não importa se você tem uma padaria ou uma empresa de software, não importa se você está construindo a próxima rede de varejo de sucesso da sua cidade no interior do Brasil ou o próximo Facebook no Brasil. A gente vai te ensinar como gerenciar pessoas, como construir produtos, como criar canais de vendas que são eficientes, mas principalmente como resgatar a sua empresa dessa crise. E mais, tá? Como retomar o crescimento que essa empresa deveria estar tendo, se é que ela já não teve pré-crise. Para quê? Para que você consiga dominar essa nova fase da economia. E você sabe como que você domina essa nova fase dessa economia? Por exemplo, quem aqui não conhece aquela loja da minha cidade, do varejo, que vendia super bem, mas que depois dessa crise simplesmente parou de vender? E essa loja, infelizmente, veio a quebrar. E sabe por que ela não quebrou? Ela não teve capacidade de adaptação. Então não tem fórmula mágica, não tem nada que a gente vá te ensinar aqui que da dia para a noite você vai resolver os seus problemas. A gente não tem isso. O que temos são ferramentas e metodologias que te permitem aumentar a sua adaptabilidade. E a gestão 4.0, que é o nosso negócio, ela é sobre isso. É sobre criar adaptabilidade. Eu sou o professor Gilberto, tive a honra de ser aluno desses caras aqui. Fiz Duas vezes. Duas vezes, porque na primeira eu perdi 5 minutinhos lá de um conteúdo, eu tive que voltar para fazer de novo, tão importante que é. Eu estou muito feliz enquanto professor para saber que eles hoje estão começando um novo posicionamento no mercado empreendedor brasileiro. É um mercado que faltava, que é um mercado de educação e instrução. A gente acha que o que muda o país é só bater panela na janela, mas o que muda um país de verdade é instrução. A chave do cadeado é a educação. Então eles hoje estão aqui para ensinar décadas de experiência, muitos resultados negativos, mas acima de tudo positivos, que é por isso que eles estão aqui hoje, porque você vai perceber que vai dar errado antes de dar certo. No final do dia, o que a gente quer é que vocês cheguem aqui, no final dessa semana, preparados para poder
fazer com que o teu negócio volte a crescer e domine a nova fase da economia brasileira. Em 2011, quando 4% apenas da população brasileira tinha smartphone com internet, eu tive uma visão de criar um aplicativo para que você pudesse chamar um carro para vir te buscar, um táxi. Né? Hoje todos vocês usam isso. Em 2011 a gente criou isso, fomos um dos primeiros do mundo, junto com o Uber, junto com o GetTaxi na Alemanha. A gente meio que criou esse mercado que hoje, se você pede uma comida pelo aplicativo, por exemplo, como muitos de vocês devem pedir, se não já pediram hoje, graças a essa geração que eu fiz parte, de criar o que a gente chama de marketplace de serviços. Né? Essa empresa, sob o meu comando, ela foi para 35 países, 4 continentes, né? Mais de 500 mil de taxistas sob o nosso comando ali. A empresa valia mais de R$1 bilhão. Eu vendi essa empresa em 2015, fundei a Singu, maior marketplace de beleza e bem-estar do Brasil, responsável por tirar dezenas de milhares de mulheres de situação de dificuldade, mulheres que moram em comunidades e que hoje ganham 3 vezes mais para trabalhar conosco. E mais, tem acesso a serviços financeiros através do Banco Singu, onde a gente consegue fazer antecipação de recebível, empréstimo, cartão de crédito, débito, uma série de vantagens financeiras que a gente oferece para essas mulheres para entregar um bom serviço ali através da Singu. E aí, fora Gestão 4.0, Fala Criativa, outros negócios que eu já criei que compõem a minha holding pessoal, eu sou um dos mais novos conselheiros de administração. Para quem não sabe, o conselho de administração é quem os sócios confiam para poder direcionar o trabalho do CEO, dos executivos. Eu sou do Conselho de Administração da Espaço Laser, maior empresa de serviço de beleza da América Latina, vale mais de R$4 bilhões, está listada como Expa 3. Sou conselheiro consultivo da Transpes, 50 anos de história do mercado de transporte, conselheiro consultivo da Hope, uma das maiores marcas de apparel, né, de underwear para mulheres do Brasil. Sou engenheiro formado na Unicamp, estudei um tempo também na École Centrale lá na França, uma das melhores faculdades de engenharia da França. Voltei para o Brasil, abri aqui com outros sócios a Canui, né, que a gente liderou ali do zero até algumas centenas de milhões de faturamento. Vendemos essa empresa para a Dafit e depois eu trouxe aqui para o Brasil a RAP, né, sempre com essa visão de colocar ciência, colocar matemática, colocar análise, essa parte mais racional, analítica, por trás das coisas e fazer as empresas crescerem com eficiência. Então, no meio desse caminho aí, quando a gente estava começando a história lá na Canui, conheci esse grande figura aqui, o Thales, e a gente acabou se aproximando muito, né? No fim do dia, quando a gente é dono de algum negócio, empresário, empreendedor, a gente acaba tendo uma jornada muito sozinha, muito solitária, com poucas pessoas que a gente pode dividir aquilo, né, as dores, as dificuldades do dia a dia. E nele e outros empreendedores também que estavam nessa jornada com a gente acabou criando um grupo onde a gente começou a trocar muita figurinha, aprender muito um com o outro. E é um pouco disso que a gente quer fazer com vocês aqui nessa Operação 2021. Trazer para vocês essas trocas que a gente tinha no dia a dia, lá eu, o Thales, o Alfredo também, entre vários outros sócios, trazer para vocês essas coisas que a gente aprendeu e também poder ser esse ponto de confiança para quando vocês precisarem. Hoje em dia, eu estou aqui no Gestão 4.0, também tem um fundo de investimento de startups e eu gosto muito de educação. Estou aqui para ajudar vocês. Bom, na verdade, eu me formei em stand-up comedy, não tenho Unicamp. Bom, brincadeiras à parte, eu comecei, eu acho que como não tinha profissão mais normal do mundo, vendendo cartão de visita porta em porta, ficava tomando chá de cadeira em associação de táxis, em restaurante, em negócio local, para poder oferecer, para poder deixar um cartãozinho, deixar um panfleto e vender, né? E aí o cara me ligar atrás daquilo quando ele precisava. Fiz faculdade de publicidade no Rio de Janeiro e fundei a Conceitual 360, que foi minha primeira iniciativa. Era uma agência, era praticamente um freela, né? Acho que com certeza tem uma galera aí, dona de agência, acompanhando, sabe dessa história. É uma história que se repete no Brasil demais. O Brasil tem um mercado gigante de divulgação, de comunicação. E aí, nesse momento, foi até quando eu conheci o Thales já. Depois a gente tem que contar essa história um dia, né? Uma hora a gente vai contar essa história. E aí eu peguei e comecei a conhecer o mundo digital. Depois de quebrar uma vez, depois de quase quebrar a segunda, depois de mudar o meu negócio para evento, de vendedor de cartão de visita para evento, eu simplesmente tive a ideia, junto com meus sócios, Jordão e Ricardo, na época, de fundar uma plataforma de e-commerce que democratizasse o acesso ao e-commerce e simplificasse isso.
foi a X-Tech E-Commerce. Em 3 anos, a gente vendeu mais de 547 milhões pela plataforma. A gente alcançou a marca de 47 mil clientes, sendo que a gente não teve investimento. Então, a gente foi um modelo de negócio que a gente chama de bootstrap, onde você precisa ter ter muita criatividade para criar canal de venda, para conseguir colocar o teu produto ali aonde o teu cliente procura. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu e Nardon, a gente vai falar sobre como acelerar suas vendas, como criar canal para o seu negócio, como diversificar os seus canais de venda para aumentar a chance de negócio com rentabilidade para o seu negócio. Afinal de contas, eu precisava gastar naquela época R$250 de CAC para poder vender um plano de R$59. Então imagina a engenharia de comunicação, marketing e vendas que a gente não precisou ir construindo. Bom, eu aprendi isso, fundei a Social Rocket, que chegou a ter mais de 150 mil usuários em 7 países em 2 anos, e depois comecei a investir em várias startups para poder conseguir. Hoje são mais de 17 startups que eu sou investidor anjo, e eu sou sócio da Vetex, uma das principais plataformas de e-commerce do mundo, com mais de 30 bilhões em GMV por ano, presente em mais de 35 países, e tive a honra, o prazer e um pouco de construir essa oportunidade de estar junto com os caras e começar a maior empresa de educação empreendedora que o Brasil já viu, que é o Gestão 4.0, que eu tenho muito orgulho de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu. O que eu quero trazer para vocês aqui, junto com os meus sócios, é exatamente o que os nossos alunos tiveram acesso nos últimos quase 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos que a gente fundou o Gestão 4.0. A gente teve essa ideia ali em dezembro de 2018, janeiro de 2019 a gente começou a executar esse negócio e hoje a gente já formou mais de 28 mil pessoas. Só na imersão e mentoria que a gente faz, gente, tem mais de R$1 trilhão de faturamento conjunto dos nossos alunos. Algumas das maiores empresas do mundo já foram nossos alunos, né, como Bank of America, o próprio Facebook, né, já foi o nosso aluno, Ambev e, obviamente, né, também aquelas empresas que estão começando a crescer, que fazem ali 5 a 10 milhões de reais de faturamento ano, mas que estão se preparando para o crescimento. Então essas ferramentas, essas técnicas, essa metodologia que nós queremos entregar para você, para que você volte a crescer com o seu negócio. A gente vive um momento que é um momento de reinvenção da economia. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente tem que aprender uma nova forma de se conectar, fazer marketing e vender. Experiência do cliente, funil, aquele monte de coisa que a gente aprende por aí, a gente está tendo que se adaptar agora. Então olha o que você vai aprender. Você vai aprender a como resgatar esse negócio seu da crise, como voltar a crescer e inclusive como dominar as ferramentas e metodologias dessa nova economia. Daí, Thales, você acha que a gente está num novo momento da economia ou não? Porque antigamente o pessoal ia no shopping, experimentava aquele monte de roupa. Eu sou dono de uma rede de escolas. Os pais iam até lá, conversavam comigo para conhecer as escolas. Tem gente que é dono de supermercado, que é dono de oficina mecânica, que é dono de grande empresa. Como é que eu implemento cultura? Como é que eu faço onboarding? Convenção. Sabe quando você reúne todo mundo e o time grita os valores, as crenças, os rituais? Como é que a gente faz isso hoje em dia? Quais os KPIs, né? Quais os indicadores chaves que de fato eu preciso usar em cada etapa da minha jornada de consumo, em cada área da minha companhia, em cada função do meu negócio? Isso você vai aprender aqui com a gente, que é o que a gente faz, que é filtrar melhor essas informações para que de fato dados não se tornem um problema e se torne uma solução. Acho que um momento de adaptação, por exemplo, é isso, é saber que a gente consegue, com os dados corretos, né, direcionar melhor o crescimento da minha companhia. O que a gente deveria pensar? Voltar para o básico, né? E voltar para o básico quer dizer o quê? Entender qual dor que é essa dor desse nosso possível cliente. Quem que ele é, esse cliente, né? Então, quando a gente entende essa dor e entende como ele está consumindo, porque provavelmente ele mudou o canal de consumo nesse momento de crise que a gente está. Antes ele ia lá na sua loja, andando a pé. Por quê? Porque ele estava no trabalho e na hora do almoço ele ia almoçar num restaurante que ficava na rua ou ficava dentro do shopping. E agora, de repente, ele não está mais lá indo para o trabalho, ele está trabalhando de casa. E quando ele trabalha de casa, ele come em casa. E quando ele come em casa, provavelmente ele não sai andar na rua, logicamente, para ir para uma loja. E se ele não vai mais para a loja, e a gente é uma loja de roupa, de qualquer coisa, o que acontece com a gente? A gente não tem mais aquela visita vindo para dentro da nossa loja para poder consumir. Então, o que a gente tem que fazer? Aquele cliente, ou possível cliente, ainda quer consumir, mas agora ele quer consumir por um novo canal.
E esse novo canal que ele quer consumir, qual que é? Provavelmente é um canal que ele está toda hora, todo dia, que é o celular. Ele vai estar lá no Instagram, ele vai estar lá no Facebook, ele vai estar lá no WhatsApp. E como a gente faz para chegar nesse cliente que está nesse lugar? Independente se você é uma empresa pequena, uma empresa grande, ele vai estar lá. A gente consegue criar, através dessa mandala que vocês estão vendo na tela, a melhor formação para empreendedores do país. E eu sempre falo de propósito, gente. Porque de nada adianta o sistema de livre trocas, que jocosamente foi chamado de capitalismo, ele não faz sentido se a gente não retornar para a sociedade em prosperidade e crescimento. Um dos grandes conceitos é o quê? É entender quem que é o cliente, colocar esse cliente no centro. E uma vez que você coloca esse cliente no centro e você entende aquela uma pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que expandir essa uma pessoa para pessoas que tenham características parecidas com aquela lá. Ou seja, se você está lá olhando para aquela pessoa que é uma empresa B2B média, quais as outras características que essa persona tem? Então, a primeira coisa que você tem que entender, quem que é esse cliente, tá? E daí depois eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui. Segunda coisa que você tem que entender, onde esse cliente tá? Onde ele está? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quando a gente começou a RAP aqui no Brasil, lá no começo de 2017, todos os pedidos que aconteciam, eu pegava eles, jogava eles para o meu WhatsApp e mandava uma mensagem diretamente para aquele cliente que tinha feito uma compra, perguntando, e aí, como que foi a sua experiência de compra? Você achou todos os restaurantes que você queria? Você achou os supermercados que faziam sentido para o seu negócio? O que eu queria entender? Eu queria entender quem era o tipo de cliente que estava vindo para o meu negócio e também entender quais os tipos de produto ou o que estava faltando eu melhorar no meu serviço. E uma das coisas que eu descobri é que muitas mães que tinham acabado de ter filho ali, de 1 a 6 meses, usavam muito o aplicativo. E usavam para quê? Usavam para tudo, né? De madrugada, no dia a dia, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me perguntar, né? Eu descobri, putz, eu vi que as mães usavam muito o aplicativo. E uma vez que elas usavam muito o aplicativo, eu comecei a perceber que existia um padrão. Muitas mães usando esse aplicativo. E daí eu descobri, né? Quem que é esse meu cliente? É a mãe. E depois eu pensei, onde que essa mãe está? Eu comecei a me perguntar, poxa, essa mãe vai estar num parquinho no fim de semana. Essa mãe vai estar em casa, vai estar na frente de uma creche, de uma escola. E quando eu estava pensando nisso, aonde essa mãe estava, o que eu estava querendo fazer? Eu queria achar onde ela estava para eu poder fazer o meu marketing mais direcionado para elas. Essas duas primeiras coisas aqui, gente, são muito importantes de você entender. Quem que é o teu cliente? E onde esse cliente está? Tem um livro que chama Tração, do Gabriel Enkenbar. E ele traz nesse livro esses 19 tipos de canais que você poderia utilizar no seu negócio para ganhar atração. Aqui, ó, um deles, cadê vendas? Um deles é vendas. Esse daqui, ó, vendas. O que é vendas? É você colocar um vendedor, esse vendedor sair para vender, fechar negócio, e com esse dinheiro que você ganhou nesse negócio, com a margem de contribuição, em vez de você colocar lá no bolso, o que você faz? Você pega essa grana e reinveste. Como é que a gente diversifica canal, né? Como é que a gente entende qual é o poder daquele canal no teu negócio? O primeiro ponto é o ICP, que é o que o Bruno falou, né? Então, eu tenho um negócio, eu vendo para quem é essa pessoa, e aí você tem o público-alvo, que é algo muito mais abrangente, e você tem o persona, que já é você segmentando muito mais qual é aquele teu cliente. E você pode ter vários personas nesse teu cliente. A segunda coisa para você diversificar canal é o nível de atenção que o canal te entrega. Quando eu vendo site, que era uma coisa que eu vendia, e eu anuncio no canal do Google, qual é o nível de atenção que aquele canal tem? Altíssimo. A pessoa que está ali procurando, ele já tem um nível de atenção alto. Qual é o momento da jornada que o cara me entrega? Se o cara está pesquisando por criação de site, ele está no momento de consideração da solução. Então, esse canal eu vou ter um ciclo de venda mais curto, ou seja, eu vou colocar ali, eu vou poder vender, fazer resultado em menos tempo,
e, consequentemente, ele me dá um nível de atenção alto. Então, isso é um bom canal, é um canal que eu consigo performar. E aí vem a quarta e mais importante pergunta, que é o que o Bruno estava falando, que qual é a elasticidade desse canal? Quanto de dinheiro eu consigo colocar aqui e gerar demanda? E aí você consegue automaticamente saber quantos % você vai converter. E essa matemática aqui, que o Thales falou, você vai saber sobre o CAC, o LTV, e aí você, consequentemente, eu não consigo escalar o meu negócio através desse canal.